Oi! Uma nova semana começa sob o sol, céu azul, e nós vamos aqui direto aos comentários, porque não tivemos vídeo ontem, como eu garanti a vocês que eu ia gozar um dia de férias, digamos assim. Não será uma semana inglesa, porque eu continuarei fazendo aos sábados, mas não farei mais vídeos aos domingos, você já está sabendo. Então estou de volta aqui. Depois de um grande sucesso do vídeo de sábado, que foi sobre o Márcio Tomás Baixa, vamos voltar a esse assunto, né? Mas hoje eu vou pedir licença a vocês para comentar declarações do Dias Toffoli. Dias Toffoli é um cara tão inteligente que não conseguiu passar em 2 concursos para a magistratura de primeiro grau. Não conseguiu ser juiz de carreira normalmente, então fez uma carreira à sombra do PT. Ele, desde estudante, desde estagiário, ele é um subordinado do Zé Disseu e do Lula. Todos os empregos que teve na vida, inclusive o último, foram por benesses do PT. Então, recebe o repórter Luiz Macluf de Carvalho, eu considero grande repórter, um repórter de grandes furos e um repórter de grandes livros. E o Luiz Macluf fez uma entrevista exclusiva com ele que rendeu uma manchete de primeira página no Estadão Hoje. Para Toffoli, Lava Jato destruiu empresas e o Ministério Público não é transparente. Olha, eu não sei, o Luiz não esclarece isso, se essa entrevista foi um pouco inspirada, digamos assim, por eflúvios de Baco. Mas parece, porque a inteligência do Dias Toffoli é muito escassa. Mas também, talvez eu imaginasse que ele não chegasse a esse ponto de comprar de forma tão absurda uma ideia tão estúpida que é a ideia dos seus patrões do PT. A Lava Jato não quebrou empresa nenhuma. Eu quero que esse senhor que vive aí promovendo virada de jurisprudência por interpretação analfabeta de artigos da Constituição, não encontre na Constituição um artigo que obrigue o Ministério Público a salvar empresas mal geridas. O Dias Toffoli, se ele lesse pelo menos o noticiário, ele ficaria sabendo que o seu padrinho Lula participou de um dos episódios mais grotescos da gestão pública brasileira, quando, para permitir a fusão da Telemar com a Telecom, criando a Supertele Verde e Amarela, a Oi, ele inventou uma lei escrita entregue a ele, pelo menos, pelo Otávio Azevedo, que era o presidente da Andrade Gutierrez, uma das sócias da primeira Oi, né? Dessa, que agora já são outros donos. Se ele tivesse lido, se ele tivesse acompanhado o noticiário, em vez de estar aí em compromissos sociais, ele teria sabido que a Oi quebrou. E a Oi está sendo alvo da Lava Jato depois de ter quebrado. Que a Oi está pedindo um benefício de recuperação judicial, que seria o maior do Brasil, de 60 bilhões de reais, mas acabou perdendo esse galardão, ao contrário, para a Odebrecht, que conseguiu em um dia a sua recuperação judicial de quase 100 bilhões. Ou será que o Dias Toffoli não aprendeu matemática a ponto de saber a diferença entre uma unidade e 1 bilhão, hein? Pois bem, eu quero dizer a vocês que é mentira. Não é a primeira mentira que esse rapaz pouco dotado de inteligência e pouco sóbrio tem pregado por aí, mas é uma mentira grossa. A Lava Jato não quebrou empreiteira nenhuma. As empreiteiras e outras empresas que quebraram e que foram investigadas pela Lava Jato, elas quebraram porque foram corruptas em excesso. Por exemplo, a Oi, acabamos de saber, no mínimo repassou 132 milhões de reais para o primogênito do Lula, que catava cocô de elefante no Jardim Zoológico de São Paulo e deu assessoria jurídica e tecnológica para a Oi e para a Vivo, que lhe deu mais 40 milhões. Olha, realmente essa declaração é de uma estupidez e você até poderia ter razão de dizer que eu não devia comentar, mas eu não posso deixar de passar, porque esse rapaz é o
o presidente do Supremo e vai passar um longo tempo ainda até se aposentar, se não cair essa PEC infame do Eduardo Cunha, da Bengala, que só permite aposentadoria aos 75 anos. Esse cara ele é tão alienado que ele se queixou para o Luiz McLuff o mal que lhe faz o ar-condicionado. O ar-condicionado. Brasília é a cidade mais seca do Brasil. O Juscelino teve o mau gosto de mudar a capital para Brasília e é de uma secura absurda. Para falar em secura, eu vou tomar um pouquinho d'água. Me permita aí. E ele está se queixando de um luxo, de um ar-condicionado para o qual o Supremo... e disse que está cansado. Está cansado. Está cansado? Renuncia e vai embora. Dá o seu lugar para algum jurista de respeito e que tenha cultura, uma cultura mínima, que não exima esse jurista, pelo menos, de não dizer que o Ministério Público não é transparente. Não é problema dele. O Ministério Público, eu tenho críticas a fazer ao Ministério Público, mas o Ministério Público é fruto, o poder do Ministério Público é fruto da mesma Constituinte que dá poder aos 11 estafermos lá do STF. Pois bem, eu quero também dedicar o resto do meu contato com você com outros assuntos da justiça. Por exemplo, o mesmo Estadão deu uma notícia de que só um juiz foi condenado em 11 que foram processados pelo Superior Tribunal de Justiça. A pena máxima que um juiz pode sofrer é ser aposentado recebendo 30 mil por mês. Já pensou se essa lei fosse disseminada por todos os presidiários do Brasil? Nem o PIB dos Estados Unidos seguraria uma decisão dessa. Pois é, o Estadão fez um levantamento e descobriu isso. Dá para acreditar? Isso na semana em que o Superior Tribunal de Justiça, através de decisão do ministro relator Og Fernandes, mandou para a cadeia a senhora, a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. Aliás, o ministro Og Fernandes, que eu tenho sempre elogiado aqui, pernambucano, amigo de infância, do meu querido amigo, ex-ministro da Justiça e ex-membro da Comissão da Verdade, José Paulo Cavalcante Filho, deu uma entrevista ao UOL, né? E nessa entrevista ao UOL, ele, que é o responsável pela prisão da mulher lá e dos outro ex-presidente e outros desembargadores, fez observações muito lúcidas a respeito da relação da sociedade com o judiciário. A sociedade precisa confiar no judiciário porque o judiciário é, entre os poderes, aquele que se manifesta por último. Ele não está dizendo isso que a sociedade é obrigada a confiar. Não, o judiciário é que tem que ser confiável para a sociedade, porque é o último poder, é a última instância entre quaisquer poderes. É o fator de equilíbrio entre os diversos poderes e a própria sociedade. Se tivermos, como em qualquer outra atividade humana, pessoas cuja conduta não esteja adequada do seu papel, as situações serão resolvidas pelos caminhos constitucionais normais. Bom, está faltando isso, né, ministro? Está faltando porque lava-toga não passa nem no Senado, nem Gilmar Mendes e Toffoli permitem. Aí, eu recebi hoje um recado que eu gostaria de ler para vocês. É do professor Modesto Carvalhosa, aquele que, como Zé Paulo, é meu expulsando de orelha na parte judicial. Ele disse: o Brasil aguarda as providências do presidente da República e dos congressistas honestos para evitar a consumação do maior desvio de verbas orçamentárias de nossa história. A cidadania também espera que amanhã, ou seja, como diria o padre Anacleto, amanhã, que é hoje, não é hoje, não, é amanhã mesmo. Terça-feira, quando será aprovado o orçamento da União para 2020, os 3 únicos partidos decentes que se opuseram a esse ardiloso assalto aos cofres públicos, o Novo, o Podemos e o Cidadania, entrem imediatamente com uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, junto ao STF, com pedido de liminar uma ação subscrita pelos 17 senadores e 134 deputados que abertamente se opuseram a esse assalto legalizado. Está claro
que não podendo mais arrancar propinas das empreiteiras, os execráveis políticos representantes do povo, sobretudo do PT e do Centrão, que dominam o Congresso, querem agora assaltar diretamente o Tesouro Nacional, ou seja, roubar bilhões diretamente do povo que paga os impostos. Ele se refere ao fundo partidário, seja ele de 2 bilhões, seja de 3 bilhões e 800 milhões. Quando o infame relator Domingos Neto, do PSD do Ceará, veio com essa proposta de baixar para 2 milhões, eu fui o primeiro a dizer o seguinte: 2 bilhões é muito dinheiro para tirar do bolso do povo desempregado. E aí vem o meu amigo Modesto para completar. Esperamos que os cleptocratas não venham com essa conversa para boi dormir, de ao invés de cobrar 3,8 bilhões, os políticos bonzinhos aceitam botar no bolso apenas 2 bilhões. Repare, estamos falando de 2 bilhões de reais que deveriam estar nas verbas de saúde e da educação, formando e pagando melhor os professores, equipando hospitais, diminuindo as filas de atendimento, trazendo os remédios que faltam às famílias carentes. Estamos fartos. Aguardamos o veto integral do presidente da República ao sórdido fundão eleitoral. Estou de acordo, assino embaixo, Modesto Carvalhosa. Agora, antes de terminar, eu vou me cumprimentar a mim mesmo por eu ter dito. Um dia desse eu estava no dentista, estava vendo o noticiário da Band News e vi aquela coisa: olha, os países da cúpula do clima, o Brasil, Bolsonaro, não sei o quê. Tudo hipócrita. Agora o que é que aconteceu? O Bolsonaro estava certo de tirar a reunião do clima daqui. Está certo de parar com esse negócio do Brasil ser bonzinho ecologicamente e viver o povo na Amazônia e do Brasil inteiro na miséria, no desemprego. A cúpula do clima se reuniu em Madrid e foi um fracasso. Ampliaram em 3 dias a reunião e o fracasso continuou porque os países ricos se recusaram, inclusive, a pagar o que se comprometeram na reunião de Paris, quando ficaram de pagar o chamado efeito carbono. Quer dizer, pagar por carbono, poupado um certo dinheiro que daria 100 milhões de dólares. Negaram isso ao Brasil e aos outros países. E aí ficam atacando o Bolsonaro. O Bolsonaro falou demais? Pode até ter falado. Agora, falou a verdade e fez muito bem. O Bolsonaro fez muito bem de desmarcar a reunião do Rio. E muito melhor ainda de denunciar esse discurso e, diga-se de passagem, bater o recorde de número de funcionários que foram à reunião de Madrid. 40. A última reunião foram 600. E lá estava passeando, como disse o ministro Ricardo Salles em entrevista à Jovem Pan, passeando sozinha pelos corredores da cúpula do crime. É a própria imagem do fracasso. Marina Silva, uma das responsáveis pela situação que a Amazônia vive hoje, agora a culpa é toda do Bolsonaro. Ora, Marina, pelo amor de Deus, você é o fracasso encarnado, filha. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.